Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e... Não, peraí, não vou começar desse jeito não hoje. Olá, querido ouvinte. Que a maldição, a sabedoria e a bênção estejam contigo. Quem fala aqui hoje, como vocês já poderam perceber, não é o Andrei, né? É a Ju Ponzi. Eu é que mando nesta jossa hoje. E hoje a gente traz um tema que acredito que já foi pedido algumas vezes por vocês ouvintes. Hoje nós vamos falar das origens da bruxaria. De adoradoras da natureza, sacerdotisas e curandeiras a mulheres perseguidas, temidas e demonizadas, as bruxas e a sua arte foram e continuam sendo um tema de controvérsia. Você pode até não acreditar nelas, mas que elas existem, ouvinte, elas existem sim. Hoje, aqui comigo para celebrar este sabá, temos várias bruxas. A primeira delas, Ira Croft. Sim, estamos nuas, pelo menos aqui no Brasil, porque tá calor pra caralho, gente. Sim. Tudo bem, ouvintes, fiquem à vontade, sentem, peguem os seus aparatos de bruxaria e escutem com carinho. Temos também hoje aqui a presença ilustríssima de Senhora Penumbra. Olá, ouvintes! Eu quero dizer que eu estou aqui enquanto uma bruxa dentro do armário de vassouras ainda. Depois desse sabá, talvez ela saia. Vamos ver, ouvintes. Vamos ver. Temos também aqui Tupá Guerra. Eu não sou bruxa? Sou bruxa, sim. Olá, ouvintes, tudo bom? E eu posso dizer que eu não tô nua, porque ficar vestido de céu na Inglaterra a 2 graus não vai acontecer. Que pena! É uma pena, né? Ficaremos apenas na imaginação. Mas, enfim. Para servir de sacrifício neste sabá de hoje, temos aqui Andrei Fernandes. Oi. Você tá nervoso, Andrei? Vocês vão cortar alguma parte de mim que eu vou sentir muita falta no futuro? A gente não vai te contar isso. Eu não sei porquê. O Andrei, em vez de se preocupar se a gente vai queimá-lo, por exemplo, eu estou aqui com ele, em vez de ele se preocupar se eu vou jogar um galão de gasolina em cima dele, tocar fogo de uma vez, ele tá preocupado em perder apenas uma parte. Porque se eu perder uma parte, eu vou ter que raspar o cabelo, ficar dando doce pra criança pra ser meus passarinhos, igual no Game of Thrones. Eu não quero isso. Se você assistir A Pele que Habito, você sabe o que fazer. Que horror, Ira. Sai daqui. No comentário básico, eu não sei por que o homem sempre acha que, tipo, uma parte eles pensam numa coisa específica e única, né? Quem disse que a gente tá interessado nisso? Tantas outras coisas pra se fazer. Exatamente! Sacrifício quer dizer vamos jogar gasolina e tacar fogo! É isso! Olha, eu não disse nada, hein? Olha gente, só. Eu não sei o que vocês estão falando aí, porque eu tô falando sobre a minha mão direita. Porque a minha mão direita eu consigo fazer muitas coisas. Tipo, desenhar, escrever e várias coisas interessantes com ela. Então me deixe minha mão direita aqui. É sobre isso que eu tô falando. A gente também. Muito bem. Ouvinte, hoje, como já falamos, iremos falar das origens da bruxaria. Então, não trataremos, neste episódio específico, de neopaganismo. Então, você não ouvirá hoje sobre Wicca, você não ouvirá sobre outras religiões neopagãs, como, por exemplo, Asatru, enfim. Hoje nós vamos a fundo, nós vamos até a origem da bruxaria. Muita gente, quando conversa comigo, diz assim: Juliana, mas como é que você baseia o seu sistema, enfim, mágico se não tem livro? Poxa, todas as correntes ocultistas têm algum livro para se basear? Nós temos os Liber. Então, hoje nós vamos atrás disso. O que a gente pode aprender da história? O que a história deixou pra gente de onde começou a bruxaria? Então, depois desse pequeno recadinho, desse pequeno disclaimer, vamos aos recadinhos e já a gente volta.
chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou sensacional no comando da Ju. Espero que você goste e que em breve teremos mais episódios sobre essa temática, tá bom, gente? Mas a parte 2 e a parte 3 não vão vir semana que vem. A gente vai fazendo durante o ano, quem sabe nos próximos e, enfim, é um assunto que a gente nunca tinha abordado com profundidade e que a gente já tinha, enfim, flertado com ele em outros temas e outros episódios, então nada mais justo do que a gente começar por algum lugar. Agradecer muitíssimo a sua audiência e que também, caso você queira ajudar o Mundo Freak Confidencial e o Mundo Freak em geral, indique nosso podcast, o Ponto G, indique também o nosso apoie.se/confidencial. Nós estamos trabalhando de vento em popa para entregar diversos projetos super bacanas que saíram nesse ano ainda. Acabou de sair o Contatos Imediatos do mês passado. Eu acho que é excelente e interessante para vocês. Agradecer muitíssimo as pessoas que fizeram aí o seu apoio em formato de pauta, que é o Leandro Perdizo, a Luísa Toledo, revisão da Pri, do Arthur Moraes e também a própria Ju, que foi a idealizadora e comandante aí dessa pauta. Muito obrigado a todos vocês, que ficou maravilhoso. E essa pauta a gente gravou 2 páginas dela, então para vocês verem a quantidade de conteúdo que a gente precisou abordar de diversas outras formas também, para você ver quanto conteúdo a gente precisa realmente falar sobre esse tema. Bem, a gente gostaria de dar todo o nosso apoio ao game La Muerte, o jogo de tabuleiro aí do Keller e da Rod. Então, se você curte jogo de tabuleiro, aquele jogo pra festa, né? A temática do jogo, os participantes, os jogadores têm que escapar da morte, atrapalhando um ao outro. É um jogo bem divertido aí e bem rapidinho de se jogar, é bem bacana. E lembrando que alguns episódios atrás o Keller, ele anunciou que ele estava fazendo uma promoção, então caso você queira apoiar, conhece o Mundo Freak, você entra em contato com ele, com o recibo aí do apoio que você vai receber, e você vai ter direito aí, é um jogo de tarô com ele, ele vai marcar com você no Skype, tudo certinho, então fica aí a oportunidade pra vocês, jogo de tabuleiro e jogo de tarô aí, caso vocês curtam também. E é claro que a gente vai ter que falar aí da Penumbra Livros, que tá patrocinando esse episódio. Pra quem não sabe, né, a bruxaria em si, ela é uma prática ancestral que surgiu no mundo inteiro em épocas e civilizações diferentes. Mas você sabia que, embora a distância de espaço e tempo todas têm temas em comum? Bem, já que você está escutando, eu acredito que você seja interessado nesse tipo de temática. A gente recomenda A Arte dos Indomados, do Nikolai Frisvold. E que, enquanto a grande parte dos livros abordam apenas o lado leve e confortável da bruxaria, nesse livro trata de temas controversos sem se limitar a uma tradição específica. Então, se você quer aí ter uma visão mais diversa, fica aí a recomendação na Penumbra Livros, o link vai estar aí no post. Beleza, galera? Eu acho que é só isso, a gente vai ficando por aqui. Vai entrar um áudio agora que eu acho que vocês vão gostar muito e bora lá pro cast. Olá, eu sou Rodrigo Van Campen e eu sou editor da Trasgo. A Trasgo é uma revista de contos de ficção científica e fantasia, contos brasileiros escritos por autores estreantes ou alguns já bem conhecidos aí do público. A Trasgo é uma revista online, a gente publica em EPUB, MOB, e agora eu tô aqui para contar uma novidade que a gente está tentando lançar a nossa primeira edição impressa, uma coletânea que vai contar com todos os contos do primeiro ano da revista. São 26 contos, 3 deles inéditos, escritos especialmente para essa edição. Para isso acontecer, a gente está com uma campanha aberta no Catarse, onde a gente está tentando juntar a verba necessária para fazer essa impressão, e você pode ir lá adquirir o primeiro volume impresso da Trasgo como se fosse uma pré-venda, entre outras recompensas que a gente colocou lá. Quem já conhece a Trasgo, ajuda a gente a fazer a primeira edição impressa, entra lá em catarse.me/Trasgo ano 1, ou conheça melhor a Trasgo no nosso site trasgo.com.br, que tem tudo lá. Ajuda a gente e muito obrigado!
Ouvinte, como já dito lá antes, nós vamos falar hoje das origens da bruxaria, nós vamos falar um pouco de história, ou melhor, nós vamos falar muito de história hoje. Então, nós vamos lidar com conceitos de historiadores, de sociólogos, e a gente vai trazer também alguns conceitos ocultistas para a gente tentar trazer um equilíbrio aqui, tá? Então vamos lá. A palavra bruxaria, ela designa o uso ou a crença em poderes de cunho sobrenatural e habilidades mágicas que podem ser praticadas por um indivíduo ou por certos grupos sociais. Isso quem diz é a história. É um conceito complexo, é difícil de ser definido, justamente porque aí nós já vamos entrar no primeiro problema. Qual é a diferença entre bruxaria e feitiçaria? Para os historiadores, a bruxaria está atrelada à venda da alma da bruxa para o demo. Então, se você é uma bruxa, você fatalmente vendeu a sua alma. Você assinou o pacto agora. Eu já vou defender os historiadores, que eu diria que a maior parte dos historiadores não pensa assim. Mas é realmente um termo muito, muito debatido, é um termo muito difícil. O que é magia, o que é bruxaria, como que você define essas coisas, e praticamente cada pesquisador vai ter uma definição diferente. E por isso que quando você fala, eu li um livro sobre bruxaria de um historiador, ou de um antropólogo, ou enfim, de um cientista social, você tem que ver bem o que ele tá definindo como bruxaria, assim. Até porque existem locais, etnias, povos e culturas completamente diferentes. São culturas que se conversam, mas ao mesmo tempo são distintas, né? Eu tô lembrando que na África, por exemplo, uma pessoa pode ser uma bruxa sem saber que é, né? Exatamente. Tupá, me corrija. O mais popular, que quando a gente lê, né, isso sou eu falando de alguns livros de história que já li sobre bruxaria. Que há uma diferenciação entre bruxaria e feitiçaria, onde a bruxaria é, como eu disse, já está implícito que a mulher vendeu a sua alma para o demo, ela assinou o contrato, o livrinho do Black Phillip, ela já está a serviço do demônio. Ou, hoje, moderno, o conceito de bruxaria moderno é aquele onde a pessoa está atrelada a uma crença em algo maior. Esse algo maior, deuses e deusas. A feitiçaria, por outro lado, não tem a ver com religião. Portanto, você pode ser um feiticeiro e não necessariamente um bruxo ou uma bruxa. Porém, todos os bruxos, bruxas são feiticeiros, tá? É isso mesmo, Tupá? A maioria das pessoas pensa assim? Você tem algo para acrescentar aqui? Um pouco. Eu acho que a única coisa que eu acho que tem que fazer meio que um disclaimer é um dos problemas que ultimamente os acadêmicos têm visto, tanto na utilização do termo bruxaria quanto na utilização do termo magia, é porque são termos que são cunhados, assim, basicamente, nossa, eu vou longe agora, desculpa, gente. Todas as ciências que a gente conhece hoje em dia foram, na formato que a gente conhece elas foram cunhadas no século XIX. E essa influência do século XIX em como vê as ciências e as artes e como que o conhecimento deve ser produzido, ele continua até hoje. E os termos têm essa mesma influência. E no século XIX, começo do século XX, se tinha muito a ideia de que a religião era uma forma superior à bruxaria e depois ela se tornaria ciência e que isso era um caminho, sabe? E hoje em dia a maior parte dos pesquisadores reconhece primeiro o problema disso, que é um conceito completamente eurocêntrico e um conceito profundamente racista, porque ele leva em consideração que a única coisa válida como religião é a religião entendida como cristianismo. Então, muitos pesquisadores hoje em dia tentam buscar e achar outros termos que não sejam bruxaria ou magia para se referir a várias práticas justamente para tentar evitar esse tipo de preconceito que está atrelado com as palavras. Então, assim, você tem alguns pesquisadores mais antigos que vão usar esses termos mais dessa forma, mas atualmente as pesquisas mais novas vão já tentar se desvencilhar desses termos. Claro, se a gente está tratando de bruxaria moderna, então a gente pode usar, mas você tem que sempre definir muito bem, porque essa forma de ver que era mais clássica, e que eu tenho certeza que vocês concordam comigo que não é muito correta, são profundamente racistas e eurocêntricos. E também acrescentando essa fala da Tupá, dessa mesma época, né, que a Tupá citou, vem o estigma do termo feitiçaria e do termo feiticeira. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, enfim, né, porque a gente primeiro precisa ir lá no Paleolítico, mas a gente vai falar disso também, do estigma da feiticeira e da feitiçaria, como sendo menor ainda. Gente, eu tô aqui pensando, eu tô recebendo uma aula de vocês, né? Então eu tô aqui pensando, eu tinha uma amiga que quando tava nessa onda de reencontrar o seu eu e tal, e o Ica e as Atru, essas coisas, ela começou pelo sistema dela, que ela fez só dela, ela tava numa de renomear as coisas. Eu
me lembro que na época eu achei muito esquisito, assim, desnecessário. Mas agora, vendo o jeito que vocês estão falando, as palavras carregam muito peso e significa uma coisa para cada pessoa. Eu acho que para lidar com esse termo a gente quase tem que ter um glossário antes de começar, né? Tanto é que a gente fala, claro que a gente não tá, o podcast não é um trabalho acadêmico, assim, mas em trabalho acadêmico, especialmente quando você vai lidar com termos muito, muito polêmicos como esses, você tem que praticamente ter um capítulo só debatendo qual é a história da terminologia, por que você vai usar desse jeito, esse argumenta e justifica, etc, etc. Eu falo isso de experiência própria, eu uso magia como termo na minha pesquisa e foi um dos pontos que eu mais tive problema na última conferência que eu apresentei, assim, que foi mais polêmico da minha apresentação. Os velhinhos levantaram e saíram da sala, foi isso? Falou, ela não falou isso. Não, mas me questionaram bem seriamente, assim, de por que eu tô... Eu vou tentar falar do jeito mais rápido possível. Eu uso magia, eu falo que toda magia faz parte de toda religião, a partir do momento que magia pode ser entendida com a ideia de que um tipo de ação que você faz com o objetivo de alterar a sua realidade em volta de você. Nesse tipo de conceito, rezar e fazer orações seria um tipo de magia. E só colocar um disclaimer bem claro para os ouvintes. O que eu tô dizendo é que se você usa o termo só magia significando isso, sem significar mais nada, quando você reza, você tá sim pedindo a um ser divino superior, você pode considerar que ele é o único, não é esse o ponto, mas você tá pedindo que ele altere a sua realidade de alguma forma, se você quer que você se cure, ou enfim. Você tá pedindo uma transformação, né? Tá. Algo que vai mudar no universo, na Terra, na vida. Uhum. Porque assim, a Tupá tá se explicando e eu tô vendo que ela tá pisando em ovos pra tentar falar, por isso que eu estou dizendo isso. Eu quero saber o seguinte, Tupá, eu posso falar pra minha tia-avó que pesquisadores ingleses já disseram que oração é magia? Eu não recomendo, eu não falaria nem pra várias pessoas que eu conheço, então eu não recomendo. Lívia, eu não recomendo porque eu já disse uma vez pra uma pessoa que colocar o Santo Antônio de ponta cabeça no congelador era magia e ela nunca mais falou comigo. Então eu não recomendo. Ah, mas é aí que eu recomendaria mesmo. É isso mesmo. Se a pessoa deixou de falar comigo porque eu disse uma dessa, eu acho que já vai tarde. Mas o caso da avó é diferente, né, gente? Pior é que suponhamos que fôssemos falar de níveis de magia, por exemplo, né? Não é isso que a gente vai explicar aqui. Mas pra explicar esse popular, esse preconceito, essa ignorância que as pessoas têm para o assunto de bruxaria, de magia. Se a pessoa, então, ela entende que rezar, orar não é uma magia, porque eu só estou fazendo uma ligação, vamos falar do religar, eu estou só fazendo uma ligação com o meu Deus, eu não estou pedindo transformação, mudança, não estou pedindo nada, eu só quero adorá-lo e ter uma ligação com ele. Então se a pessoa pensa desse jeito, que não está errado nem nada, tá, gente? É só pra gente tentar entender isso. A partir do momento em que você passa disso e passa a fazer um rito, que aí sim é você colocar o Santo Antônio de ponta cabeça, a partir do momento em que você deixa de ter só esse religar e ter só essa intimidade para pedir uma transformação, para pedir uma intervenção, e que você faz um rito para isso, é uma magia. Não tem como dizer que não. Não estou enxergando isso. Não, você tá fazendo um ritual. Eu quero isso por escrito, por favor. Então, mas deixa eu fazer um pequeno parêntese rapidamente. Eu entendi toda essa preocupação da Tupá e ela faz muito sentido, eu acho que ela tem que ser levada muito em consideração. Só que quando a gente tá falando de bruxaria, colocar no termo genérico vulgar, não no termo acadêmico, mas que talvez eu acho que se mistura sim, não te considerando que ele seja um termo preconceituoso como si, que você tá relegando, às vezes, toda uma cultura, toda uma crença, aquilo ali é bruxaria, não é de Deus, né? Vamos colocar dessa forma genérica. Mas, já conversando com você, Tupá, eu não lembro exatamente qual contexto que a gente estava falando, mas você chegou a falar para mim sobre algum texto bíblico ou coisa nesse sentido, falando sobre como, e o termo era esse, né, como magia ou bruxaria judaica era uma vista na própria antiguidade. E eu acho que quando a gente fala de bruxaria, o que mais cerca em torno da palavra, do conceito, de todas essas estruturas dessa etimologia, gira em torno de um preconceito do que, pelo menos a primeiro momento é o que me remete. Ao primeiro momento é aquela coisa meio contra a cultura, meio underground, meio que a senhorinha vai rezar na missa todo domingo, mas secretamente sexta-feira à noite ela diz que vai pra algum lugar, mas na verdade faz aquela voltinha, vai na casa da bruxa e pede um feitiço pra, enfim, pra segurar marido ou coisas nesse sentido.
enfim, sei lá, na Idade Média. Eu não sei, sabe? Porque, assim, eu entendo que é preconceituoso, mas, em teoria, eu também gosto que tem uma divisão no sentido de, isso aqui é algo que todo mundo sempre fez, só que não é visto com bons olhos. Não que é certo isso, mas que eu acho que sempre teve essa divisão, de alguma forma. E não é uma cultura única, mas várias e diversas. Aquela coisa que é o recomendável e é aquela gambiarra ali que você faz debaixo dos panos, assim. Não tentando desrespeitar aí as culturas milenares da bruxaria, nem nada do tipo, mas só dando a visão do que geralmente me vem à cabeça quando a gente fala sobre esse tipo de temática. Deixa eu perguntar mais uma coisa para fazer um adendo nessa pergunta do Andrei. Existe ou existiu alguma civilização que não via isso de uma forma ruim? Tá, duas coisas. Primeiro, assim, de novo a gente voltando nessa ideia de conceitos e como que a gente conceitua as coisas, quando a gente fala que bruxaria é meio que o mal, também faz parte da nossa ideia de que o que você define como um ato mágico e bruxaria é aquilo que não é autorizado pela sua religião. O que isso significa? Significa que tem várias práticas mágicas que são autorizadas pela religião que não vão ser vistas como bruxaria. Aquelas que não são autorizadas pela religião ou são feitas por outras pessoas, essas vão ser consideradas bruxaria. Eu tô tentando não ser muito polêmica, gente. Chuta o balde, vai lá. Inclusive é uma frase muito conhecida. A bruxaria quem faz é o outro, não eu. Isso. Sim, então assim, eu tô aqui até com um livro que eu gosto muito que chama Magia Judaica na Antiguidade, uma história. E o primeiro capítulo fala justamente sobre magia judaica, uma contradição em termos, porque você tem proibições na Bíblia, você tem claramente no Pentateuco, né, que são os 5 livros, você tem no Deuteronômio, você tem várias vezes dizendo, é proibido, Deuteronômio 18 proíbe tipos diferentes de magia, etc, etc. E desculpa puxar pro judaísmo quando a gente tá falando de outras coisas. O problema é que você tem, por exemplo, em 1 Reis 19:16, você tem o Elija e ele faz basicamente magia, só que a magia é autorizada. Então magia autorizada não é chamada de magia, tem outro nome, e não vai ser considerado prática de bruxaria. Então por isso que acaba que bruxaria, entre aspas, fica parecendo uma coisa muito de contracultura, porque o termo tem todo esse preconceito atrelado. Só que quando você passa a pensar simplesmente na estrutura de práticas das religiões, e eu não tô falando de crença, eu tô falando de estrutura de prática, se você recita uma coisa certa, num horário certo, você tem uma ritualística, toda religião tem ritualística. A partir do momento que você analisa só essa parte da ritualística, toda religião tem magia em si. Então, essa visão de que a bruxaria, a magia é feita pelo outro, meio que toda cultura tem. Inclusive, essa é uma das críticas principais ao estudo que a gente faz de bruxaria da antiguidade e de outras épocas. Porque a gente costuma estudar bruxaria e magia a partir das proibições. Então, essa sociedade aqui proibia esse tipo de prática era considerado bruxaria. E esse outro tipo de prática, que era o tipo de prática legal, era considerado religião. Vou dar um exemplo aqui para o ouvinte, para ele entender um pouquinho todo esse conceito que a Tupá está dizendo. Um exemplo simples, tá? Que eu já vi acontecer, já utilizei e conheço. Nas religiões cristãs, se utiliza o óleo de mirra, tanto em religiões evangélicas, que são protestantes, quanto nas religiões católicas. Isso é bíblico e existem diversos versículos falando sobre a utilização do óleo de mirra com o impulsionamento das mãos, em que você ora a Deus e pede a cura e pede outras coisas. E isso é utilizado até hoje nas igrejas. O uso do óleo de mirra consagrado a Deus nos pequenos ritos. Mas, se uma outra religião que não seja cristã utilizar do mesmo óleo, do mesmo fabricante, na mesma concepção, do mesmo jeito, ela não é considerada algo sagrado, mas é considerado bruxaria. E isso acontece até hoje. As pessoas separam dessa forma e é o mesmo item, o mesmo conceito, com a mesma intenção, mas por não ser parte da sua religião, é considerado uma bruxaria e não um meio de conseguir algo como todo mundo faz. Hecate tá aqui do meu lado bem chateada, porque mirra é uma dos aromas dos incensos dela, então ela mandou dizer que ela não está contente com isso. Mas, por tudo isso que foi falado até agora, né, da problemática, da definição do conceito de bruxaria, quando nós estamos estudando isso dentro da história, dentro da sociologia, agora eu vou dar a definição da arte tradicional. Então a gente vai sair da história da sociologia e vai falar da arte tradicional. Sabe o que é a arte tradicional? Nada mais é do que o tipo de contato com um outro mundo. Esse contato, ele pode ser por orientação, pedido de orientação, ele pode ser para aprendizagem,
A arte é isso, é interagir com o outro mundo. A natureza que é visível e a que é invisível, elas se fundem e os seres humanos conseguem interagir com ambas. Isso é a definição de arte tradicional, tá? Cara, parabéns! Parabéns, ninguém nunca conseguiu me explicar isso direito. Muito que obrigada. Você entendeu? Obrigada! Bom, então vamos voltar lá para o que a gente considera. Então, pensando na arte, em bruxaria, como... Vamos tirar o nosso preconceito de bruxaria como o errado e como o underground e como a coisa do outro e vamos tentar entender a bruxaria por ela mesma, que essa, inclusive, é uma das principais críticas que se faz à academia. A gente, como acadêmicos em geral, se tenta entender a bruxaria a partir das proibições da bruxaria e não entender a bruxaria por dentro, de uma forma que você entende a prática em si por ela e não pelo que os outros proíbem dela. Claro que, enfim, a gente tem problema de fonte, isso é outra questão. E um dos motivos dessa problemática é o fato da gente ter ainda muito poucos praticantes da arte, praticantes modernos da arte ou de formas diferentes de bruxaria que são acadêmicos. Tá mudando isso, mas ainda há uma... Era exatamente isso que eu ia falar, né? São todos homens velhos e brancos discutindo uma coisa que é tão ampla que aparece em várias civilizações no decorrer de anos e decorrer de distâncias geográficas imensas, né? Perfeito, Lívia. E essa é uma coisa, é uma observação que agora é para prestar bem atenção e é para anotar no seu caderninho. Bruxaria não é um fenômeno europeu. Eu vou falar de novo bem pausadamente. Bruxaria não é um fenômeno europeu. Calma aí. Bruxaria... Não é. Isso, anota aí. Não é um fenômeno europeu. É que a gente é mais devagar, desculpa. Foi. Ok. Só pra deixar claro, não é da Europa, viu? Quando a gente fala que não é europeu, quer dizer que não é na Europa. Isso. Não, mas o Andrei não é o único que tá meio perdido aí, não, porque, tipo, a gente coloca vários textos lá na penumbra e mesmo a gente falando esse texto todo de vários tipos de tradições, além da tradição britânica, além da tradição europeia, aí a gente fala que, por exemplo, voodoo pode ser considerado bruxaria, quimbanda pode ser considerado bruxaria. Perfeito. Aí as pessoas vêm fazer comentários num dia que eu não tinha tomado meu café ainda, e as pessoas falam assim, mas que banda é tradição britânica? Não concordo com isso, não. Aí vou falar o que eu falei lá pras pessoas. Volta lá, lê de novo, com essa frase aí que o Andrei anotou na cabeça, bruxaria, não é só europeia, lê de novo, depois volta. Bom, então agora que todo mundo já aprendeu que bruxaria não é uma coisa da Europa e que a gente está despindo os nossos preconceitos e a gente está entendendo bruxaria como tão válida como qualquer outra religião e como uma prática humana, ou então talvez até a magia como parte de qualquer religião, a gente vai precisar pensar um pouquinho sobre a história, né? E a gente vai voltar lá pro Paleolítico, que geralmente é considerado pré-história. A gente costuma, vamos conceituar de novo, história como termo, a gente costuma dizer que história é a partir do momento que as civilizações têm escrita. Então a gente classifica como pré-história quando não tem escrita, mas é só uma classificação acadêmica, não reflete nada de realidade, enfim. Então, o Paleolítico, eu mesma tinha uma visão muito louca do Paleolítico, que eu achava que, tipo, pessoas nas cavernas, que não sabiam nada, e você começa a estudar as civilizações, e são civilizações complexas, são civilizações que construíam cidades, que tinham arte, que tinham cultura, enfim. Muito mais do que eu mesma entendia. E os próprios neandertais, então, eles vão ter várias práticas que a gente consegue entender como o que a gente classifica hoje como cultura. Como a gente sabe disso? A gente sabe disso a partir das sepulturas. Infelizmente, a gente não tem muito mais do que sepulturas para trabalhar com o período, justamente porque a gente não tem as coisas escritas. Então, a gente vai estudar as sepulturas e a partir da sepultura a gente tenta reconstruir o que seria aquela civilização. O que é um trabalho de detetive super difícil, semi-impossível, mas interessante. Então, os cuidados com a morte, que você vai ter essas sepulturas, você vai ter a pessoa junto com utensílios, objetos de valor, e daí se acredita que mais ou menos nessa época você começa a desenvolver uma ideia, tentar entender a morte, enfim. A gente está falando, viu, gente, só para vocês terem uma ideia bem clara, a gente está falando mais ou menos da época que o Stonehenge é construído. Então você tem, sim, claramente religiões sendo formadas. E boa parte dos pesquisadores entendem que essa busca de tentar entender o que é a morte, tentar entender um mundo espiritual, digamos assim, isso seria uma característica humana. E nesse contexto,
a gente pode dizer que surgem os primeiros bruxos e bruxas, que seriam as pessoas mais ligadas a essa coisa do sobrenatural, a tentar entender esses fenômenos que não são simplesmente o que você observa no dia a dia. Normalmente, o feiticeiro, ou o bruxo, ou a bruxa, ele vai ter essa ligação com o outro mundo, com o mundo espiritual. Então, ele vai saber os cantos, ele vai conhecer as ervas, ele vai saber a cura. Medicina e bruxaria andam muito, muito interligadas na antiguidade. Tupá, só um disclaimer aí. Inclusive, a diferença, né? Aí você, por favor, me corrija se eu estiver errado, entre a bruxa e um médico era que o médico começou a cobrar pelos atendimentos. A bruxa atendia as pessoas da aldeia ou do conglomerado de pessoas em volta dela sem cobrar nada, tá? Isso, o claro. máximo, né? O máximo que ela poderia cobrar era eventualmente o material usado. Então, se ela vai fazer um unguento, uma pomada para curar tal tipo de infecção, ela pode pedir que alguém da família dessa pessoa que esteja precisando ache essa erva específica quando ela for de fácil acesso, senão a própria bruxa vai atrás disso. Mas a bruxa não cobra em espécie. Ela não quer dinheiro ou nada que se pareça com dinheiro em troca do serviço e da ajuda dela. O Terry Pratchett fala nos livros dele sobre as bruxas, que ele fala que as bruxas não aceitam dinheiro. Eles não aceitam pagamento. Mas o pagamento sempre chega, entendeu? A pessoa fica grata e tem comida, sempre o pessoal divide a colheita com ela. Porque assim, se era uma função especializada, me corrija, Tupá, por favor. Se era uma profissão especializada, essa pessoa acabava não tendo tempo para caçar, para fazer a colheita. Então ela acabava recebendo doações. Isso poderia acontecer? Então, daí a gente já está avançando um pouco mais para uma ideia de que você tem uma divisão na sociedade. Você começa a ter uma divisão na sociedade e essa divisão você vai ter, então, essa pessoa responsável por um mundo mais espiritual. E eu tô colocando espiritual no sentido do invisível a olho nu. Não quer dizer menos real. Mas, então você vai ter pessoas mais especializadas nisso, pessoas mais especializadas no caçar, pessoas mais especializadas em plantar. E com essas divisões sociais, a coisa vai se desenvolvendo. E sim, a bruxa, ela vai ter um auxílio que vem dessas coisas, mas acho que o que a Ju quer dizer é que você não tem tanto essa cobrança específica em dinheiro, que eu vejo em várias tradições modernas também, essa ideia, né? Ok. Então, assim, a gente pode dizer que a bruxaria, na verdade, foi a primeira crença que teve. É a mistura da onde vieram surgir as ciências humanas, naturais, tudo da onde depois vai se tornar ciência, vai se tornar super especializada, nasceram dessa primeira crença, a bruxaria. Eu tenho só uma pequena, assim, que eu não concordo plenamente com essa ideia de que a bruxaria é a primeira das crenças, porque me incomoda um pouco a ideia de que... como eu vou explicar isso de um jeito? Eu vejo que as pessoas costumam utilizar muito isso, e não só as pessoas neopagãos, como de várias outras religiões, todas quase têm isso, de achar que antiguidade quer dizer ser melhor ou ser mais importante. Então você usa muito isso, não, mas a bruxaria sempre esteve aí, então a minha religião é a mais antiga de todas. A bruxaria que a gente está se referindo aqui, essa origem da bruxaria, ela é também a origem de várias outras religiões, porque a gente está entendendo a bruxaria como uma prática também que vai se desenvolver em outras religiões de outras formas. Então você não pode dizer, não existe uma linha de antiguidade que liga uma religião que a gente pratica hoje necessariamente, ininterruptamente, a uma religião de 5.000 anos atrás. Você tem sim semelhanças, mas você tem conexões que todas as religiões fizeram entre si. Você já tinha me dito isso até no episódio Illuminati? Foi mal aí pelo torta de climão, né, que eu coleu. Não foi. A gente não tava de... A gente não tava, mas o pessoal achou. Também não entendi, não. Então, você estava falando já que antigo não significa ser melhor, ser pior. Então, eu falo nesse sentido de bruxaria ser a primeira crença, não tô colocando nenhum sentido de moral, de melhor, de pior. Só que parece ser da onde as outras coisas surgiram, tanto ciência quanto religião. É o que eu tô entendendo aqui, que se eu tiver errada, religião.
bruxaria, o que eu quero que vocês entendam, acho que uma das maiores diferenças é que ela é praticada. Quem faz isso é o bonitinho do camponês, é o morador, ele não existe, né, uma obrigatoriedade de um sacerdote, por exemplo. Estamos falando de bruxaria antiga, tá bom? Daí que surgiu o termo pagão, né, Ju? Né, então, são pessoas simples que elas estão tentando lidar com metafísica de fenômenos. Elas estão tentando ligar, elas estão querendo saber se a doença tem uma causa física ou, já que a arte tradicional ela está ligada com o lidar entre dois mundos, ela tenta saber se aquela doença está sendo causada por algo palpável do mundo visível ou será que está vindo de outro lugar? Está vindo do mundo invisível? Então, eu acho isso interessante, essa sua colocação, Ju, porque pra mim chega até a ser meio óbvio você pegar um desses carinhas aí que, sei lá, estão há 5, 7, 8 mil anos aí antes da Era Comum, né? Antes de Cristo. Você pegar, às vezes, né, essas pequenas sociedades que, às vezes, antes mesmo da própria agricultura, de fazer cidades, você tinha essa coisa, vamos lá caçar. O cara foi ferido por um mamute, né, vamos deixar dessa forma. E aí, beleza, começou a sangrar, meu Deus, sangue tá saindo esse líquido vermelho maluco de dentro do corpo dele e ele morreu. Então quer dizer que esse líquido vermelho maluco é pra ficar dentro, não é pra ficar fora, né? Isso é o quê? Por que ele fez isso? É porque... enfim, aí ele vai atribuir isso a lacunas, né? Então, às vezes, ele pegava uma doença, uma intoxicação alimentar, alguma coisa venenosa. E de onde que veio isso? Às vezes não, o cara não tinha um conhecimento, mesmo de exploração, né? Isso só vai ser desenvolvido depois, né? E ainda mais quando você tinha sociedades nômades que iam cada vez mais em novas regiões, novos tipos de animais, novo tipo de coisa, você se cerca de explicações para essas lacunas para você evitar morrer, né? Então, vamos tentar não fazer o que fez com que o ciclaninho ali morreu, né? Então, você vai se encher aí, sei lá, o trovão é Deus com o seu cavalo galopando no céu, né? Eu acho que isso chega até a ser óbvio ver como é que essa riqueza cultural se desenvolve a partir dessas lacunas, né? Enfim, acho que é a forma como eu vejo. O Andrei falando isso, eu me lembrei da primeira vez que eu escutei sobre bruxarias, essas coisas em termos de cultura. Foi na escola, em aula de história, e o meu professor, para ele explicar pra gente, resumidamente, até porque a gente não aprende isso na escola, mas explicar de uma forma que todo mundo entendesse um parágrafo, ele usou uma parábola, um resumo. Ele disse assim, não só as pessoas do campo eram pessoas simples, sem conhecimento de ciência, no sentido de estudar os fenômenos, mas como a Ju disse, tentando entender os fenômenos que aconteciam com eles, juntamente com as suas crenças, as pessoas, entre aspas, da cidade, também tinham suas limitações e suas simplicidades. E aí eu lembro que esse meu professor, quando ele foi explicar sobre a caça às bruxas, aí ele dizia assim que a ignorância das pessoas da cidade contra as pessoas do campo eram tão iguais ou maiores que nessa época, quando alguém do campo olhava para o céu, porque essa pessoa já tinha um pouquinho mais de conhecimento de agricultura e daquilo que ela vivia, ela olhava para o céu, ela via as nuvens, ela já sabia que ia chover porque ela estava acostumada a perceber isso, não porque ela entendesse de ciência. Ela olhava para o céu e ela dizia, vai chover, está vindo chuva. A pessoa da cidade que não tinha essa percepção, que não tinha essa cultura, acusava de bruxa, porque começava a chover. E aí dizia, nossa, eu vi, ela olhou pro céu e começou a chover. Ela disse que ia chover e começou a cair água do céu. Então ela é bruxa. E uma coisa levava a outra. Da mesma forma que o lado bom do conhecimento se desenvolvia, a ignorância também desenvolvia o lado mal. Pessoalmente, e como estudiosa desse tipo de fenômeno, eu acho que quando a gente coloca a bruxaria ligada aos camponeses, às pessoas menos letradas e tal, a gente tá colocando, querendo ou não, muito do nosso preconceito em cima da coisa. A gente não, tá colocando... Tupá, quando eu falo que a bruxaria é ligada aos camponeses e os moradores da zona rural, é exatamente esse ponto que a Ira falou agora há pouco. Essas pessoas eram muito mais ligadas, elas percebiam, porque o que é inclusive um dos pilares da bruxaria
teoria moderna. Ele consiste em observar e estar ciente dos fenômenos naturais que acontecem à tua volta. Uma pessoa que depende disso para viver, o cara que tem a lavoura e ele sabe que ele tem que plantar isso em tal época, ele observa com muito mais facilidade e faz muito mais parte do mundo dele, e para ele é muito mais óbvio do que uma pessoa que está na cidade. Eu não me referi a camponeses como pessoas de menos inteligência. Pelo contrário, como a Ira falou, a bruxa ou sei lá quem, ou mesmo o próprio camponês, com 5 horas de antecedência, o cara já sabia, ele falava, nossa, pelo jeito que o vento tá soprando, a chuva vai vir assim, assim, assado. Porque ele vive isso todo dia. Não no sentido de que ele é menor e que ele sabe menos, muito pelo contrário, ele sabe muito mais. Ele vive isso na prática. Entendi. É só porque acaba soando muito pra mim, tal, porque é muito difícil, e eu falo do lado acadêmico, não normal, mas é muito difícil pra academia aceitar que magia era praticado em religião. Então, normalmente, ainda se tem muito essa divisão de o que é a religião da cidade, que é uma, e a coisa que a população faz é outra. E quando a gente estuda mesmo, quando a gente vai nos textos de volta, a gente percebe que não, que a própria religião da cidade, até porque a gente está falando muito da antiguidade. Quando a gente está falando de antiguidade, a gente tem uma parcela minúscula da população que efetivamente vive na cidade, então a maior parte das pessoas vai ter esse contato com a natureza muito mais próximo. Então você vai ter esse tipo de conhecimento passando, e esse tipo de conhecimento sendo o conhecimento principal das pessoas. Era só meio que por isso, porque eu acho que é tão difícil, mesmo para os pesquisadores entenderem que a magia, ela não tem tanto essa divisão, que ela faz parte da religião em si, e que é só a forma que esse conhecimento foi adquirido. Não sei se eu me expliquei bem. Tupá, você tá falando tanto que o pessoal não entende, eu tô pensando, que gente burra! Meu Deus, como é que você não entende isso? Me parece tão óbvio! Então, mas sou eu. Não, mas é porque assim, por exemplo, que eu citei o livro, né, e desculpa puxar pro judaísmo de novo, mas é só porque é o exemplo que eu tenho fácil. Quando você tem um livro que fala de magia judaica, por muito tempo a academia meio que se negou. Se falava, sim, tinha magia judaica, mas ela não era relacionada ao templo, ela só era relacionada a, tipo, quem morava no interior era da roça. Quem morava na cidade praticava o judaísmo correto no século II a.C. E daí você aspas, né? Então, sabe o que isso tá me parecendo, tudo que você tá falando? Não tá saindo da minha cabeça. Aquele filme que o cara vira pro outro e fala magia de camponês. Cara, eu tô vendo isso. É o Big Trouble in Little China. Cara, eu só penso isso. Assim, as pessoas dizem assim, é camponês, deixa pra lá. Não quero me mexer com isso. E é uma das críticas que se faz muito a forma como magia e bruxaria foi estudado na academia, que foi sempre considerado uma coisa de, sabe essa divisão de cultura popular e cultura erudita, que nem faz sentido? Então, se usa meio que a mesma divisão, e bruxaria seria uma coisa de cultura popular, o que não faz nenhum sentido quando você realmente analisa as fontes e o que mesmo se tinha, né? Então, gente, eu tô vendo aqui, eu fui ver o significado, os nomes do que é bruxa em várias palavras, porque eu quero ser um Andrei dessa vez, falando palavras estrangeiras que eu não sei pronunciar. Então vou ser eu agora. Então, nós temos bruja em espanhol, bruxa em português, essa é a única que eu tenho certeza que eu tô falando certo. Strega em italiano, socié em francês, witch, esse eu acho que tá certo também, em inglês. E, ai meu Deus, vou falar alemão na frente da Ju? É isso mesmo? Ex, é isso, ex? Quase, Lívia. Hex. Hex. Ah, é verdade. Isso. O senhor Penumbra tá tentando me ensinar um pouco de alemão. Então, todas essas palavras estão relacionadas com outras coisas, que é encantatrix e maléfica. Aí me perderam, cara. Aí eu não sei o que... Por favor, me explique. Vamos por partes. Maléfica é tudo aquilo que te causa algo nocivo. É algo que tem uma tendência natural para o mal. Então você vê que desde a atribuição do nome da bruxa, você tem a imagem dela ligada com isso. É algo que é malvado, é algo que exerce uma influência ruim sobre algo ou alguma coisa. Já encantatrix vem de uma pessoa, agora não vou falar mas colocando aqui bruxa como mulher, que é aquela que trabalha com as ervas, é aquela que sabe os rituais
E depois, né, de algo que provavelmente não vai dar tempo de falar hoje, que é o Maleus Maleficarum. Depois dele, a Encantatrix é vista como a mulher que tira as crianças do seio da família, as assassina e usa a bainha pra fazer unguento e o sangue pra voar. E coloca sabá. na teta da maldade. Exato, tira as crianças da família e coloca na teta da maldade. Perfeito, Andrei. Você está perfeito, né? A Encantatrix é aquela que sabe os rituais e que sabe trabalhar com as ervas e que traz o mal. Se você chega a uma Encantatrix e pede algo a ela, com certeza ela vai lhe cobrar com algo. Ela vai dar o que você quer, mas o preço pode ser muito caro. Era assim que elas foram vistas a partir do Maleus, tá? Dos bispo doidão lá, alemão, dos Sprenga, mas aí é outra coisa, a gente já tá muito... Nós não falamos mais da origem, com certeza vai ser um outro episódio. Mas... Então, deixa eu ver se eu entendi. Antes do Maleus, você tinha essa divisão de que uma bruxa poderia ser boa. Uma bruxa não era necessariamente uma coisa ruim. Depois da época do Maleus Maleficarum, coloco tudo no mesmo saco e jogo na fogueira. Praticamente, você não tem uma visão super homogênea da bruxa. Ela nunca foi sempre a boazinha ou sempre a mazinha. Porém, pós-Maleus, ela é vista assim apenas como maléfica, como algo que vai te trazer sofrimento e dor. Tem uma parte no Arte dos Indomados, eu tô fazendo jabá aqui, mas não é só pro jabá, não. Que o cara fala assim, que a bruxa, na verdade, era uma outsider. Em toda a sociedade você tinha uma bruxa, e a bruxa era aquela outsider da sociedade. E esse distanciamento, às vezes, da comunidade, é que dava a capacidade dela de observar as coisas ao longe, entendeu? E essa observação, daí que dava o poder dela. É uma pessoa que parava para pensar, devido a essa distância. Isso é muito interessante você estar falando, Lívia, porque é muito comum, por exemplo, eu vou citar aqui o Penny Dreadful, né, que você teve aquela bruxa que ensinou a Eva Green, um minuto dedicado à suspiração de Eva Green. Queria muito ser aquela mulher, gente. Tem uma figura, né, uma personagem que ela é bem isso aí, né, e eu imagino, aqui com meus botões, que essa bruxa, aí já falando da bruxa que é outsider, que ela, entre aspas, é aquela, é expulsa, mas não expulsa, é aquela lá, ela tá lá na última casa da vila. Será que ela não tem um papel social dentro dessa sociedade, mesmo ela não sendo muito, enfim, querida pela crença tradicional, seja ela cristã, ou enfim, o que tiver mais em voga por aí? Não tem ali um papel social do tipo, ela tá lá, a gente não se mistura muito, mas ela é tolerável porque, enfim, faz o que ninguém quer fazer. Não, porque mas ela me dá chazinho de alho quando eu tô gripada, porque ela faz a minha criança parar as brotoejas da minha criança e a criança parar de chorar, porque eu já tenho 15 filhos, aí eu vou lá, minha senhora, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra coisa que eu não aguento mais criança. Claro que ela tem um papel social, mas eu acho que nesse ponto de vista, Andrei, ela era necessária e temida. Eu acho que assim, como a Ju falou da questão de como que o Maleus Maleficarum ele vai mudar essa forma, e depois a gente fala mais dele, mas o que a gente tem notícia da antiguidade, da Idade Média, é que você tem as pessoas sábias, as mulheres sábias, em algumas culturas também homens, não vamos fechar isso, não vou dizer que eram só mulheres, mas, enfim, tem uma ligação com o feminino também, mas você tem essas pessoas sábias que vão ser responsáveis, vão ser as pessoas que conhecem as ervas, que entendem de cura e etc, e essas pessoas, elas são muito respeitadas dentro das comunidades, e é só muito depois, já quase na Idade Moderna, que elas vão passar a ser um outsider mesmo, que vão passar a ser o de fora. Antes elas são parte integrante da comunidade, e a gente tem, então, por causa dessa construção que é feita no século XIX, dessa visão estereotipada de Idade Média que a gente constrói a partir do século XIX, a nossa Idade Média é a Idade Média construída no século XIX, a gente vê a Idade Média como um bloco só e a Antiguidade junto, e a gente acredita que as sociedades viam tudo como essa coisa separada, e não era, eram pessoas respeitadas e muito queridas nas comunidades. Não, assim, eu que vim do Amazonas, vocês sabem que eu sou caboquinha lá do Amazonas, apesar de ser gaúcha também, mas deixa pra lá. Eu sou do Acre, então, do norte. Sim? Sério? Uhum. Nossa, vamos trocar figurinha depois. Então, você vai pro interior,
as tiazinhas curandeiras, o negócio, a mulher é praticamente adorada. É a que sabe fazer os chás, é a que ajuda no parto, e, tipo... Faz garrafada. Faz garrafada, principalmente no Pará. O pessoal gosta de uma garrafada no Pará. Então, eu me lembro que eu fui com o pessoal de medicina pro interior, tem um estágio lá, e uma das residentes de medicina perguntou pra parteira, tipo assim, mas dona fulana, dona Chiquinha, como é que você faz quando a criança, sei lá, tá sentada? Que é quando normalmente as pessoas fazem cesariana. Aí a mulher disse, nossa, é fácil, eu pego e viro a criança. Aí a parteira foi dar uma aula para os residentes de como fazer aquilo, porque eles não aprendiam isso na escola de medicina. E essa pessoa não é, tipo, um médico mais próximo tá a, sei lá, 8 horas de voadeira do lugar onde você tá. Essa pessoa é parte essencial da comunidade. Outra coisa, para não deixar a gente afastar muito o que o Andrei falou, é o seguinte, Andrei, a visão de que a bruxa está afastada da sociedade, a casinha dela, ela tá mais longe, isso se dá ao fato de que as ferramentas da bruxa não estão no meio, não estão perto da fogueira, não estão no meio da comunidade. As ferramentas da bruxa estão dentro da floresta. As ervas, o local onde ela performa os seus ritos, é tudo para lá. Então, a localização da casa dela nada mais é para otimizar o trabalho dela. Com a vinda do romantismo e da visão da bruxa má em seu total, porque afinal a gente vai falar disso daqui a pouco, que a bruxa também tinha o seu lado mau e que ela já era vista com certo receio pelas sociedades mais antigas. Mas a ideia de que a bruxa mora numa casinha na floresta afastada, nada mais é para otimizar o tempo dela e para facilitar o trabalho dela. Ela é muito querida dentro, sim, de onde ela está, porque ela é a médica. Ela resolve as buchas, tudo do pessoal. É ela que resolve, desde que o cara que tá com inflamação, até a mulher que acha que não consegue engravidar de jeito nenhum, porque tem alguma coisa do invisível agindo sobre ela. Ela tem muito poder. Não é à toa que ela é tão demonizada no sentido moderno da palavra, que é outra coisa que a gente vai falar bastante, é sobre demônio e ideia de diabo. Ela é demonizada justamente porque os homens que se organizaram em suas religiões, eles temiam demais a bruxa porque ela detinha conhecimento demais. E isso para eles não era interessante. Eles queriam ter mais conhecimento. Gente, só um detalhe. Vocês falaram garrafada. Caraca, desde criança que eu não escutava essa palavra. Eita, tá por fora. Caraca, garrafada. Opa, tem garrafada pra tudo. Tudo que você quiser, né? É muito de curandeira isso, gente. Ou bezendeira. Você vai lá pegar uma garrafada. Caraca. Não, e a bezedeira, a curandeira, elas são, de certa forma, bruxas. Só que, entendido, a palavra não se usa porque bruxa ficou essa palavra tão mal vista. Sim, até porque a bezendeira sempre foi, entre aspas, a religiosa, a praticante do cristianismo, de religiões do cristianismo. Então ela não poderia ser comparada à bruxa. É outro termo. Uhum. Daí o sincretismo do Brasil, né? A bezendeira, a bruxa que faz garrafada, vai lá e reza um terço em cima da pessoa também. Os meus colegas aqui quando eu conto essas coisas, as pessoas ficam me olhando com nossa, é sério, que interessante, que fascinante. Porque aqui na Europa não tem muito, assim. Não que não tenham bruxas, mas a religião é vista de uma forma muito mais pragmática do que a gente está acostumado. Mas só um comentário rápido quanto a essa questão de como que essas mulheres tinham conhecimento, né? Inclusive eu estava vendo um documentário já sobre a Idade Média, bem posterior ao que a gente está falando, e falando sobre os livros que foram escritos sobre parto e sobre filho, assim. E daí estavam entrevistando uma parteira, e eles estavam falando, bom, esses livros foram escritos por homens que jamais tinham presenciado um parto. E por isso que eles são tão absurdos e não fazem nenhum sentido. Porque com certeza as parteiras, elas sabiam como era um parto, elas não escreveriam aquele absurdo, mas como Deixa eu ver se eu entendi. São livros de mansplaining de partos históricos. São mansplainings históricos. São, tem vários. Mas nessa época era só isso, né, cara? Só isso não, que tinham várias mulheres escrevendo livros de biologia também. Mas isso é outra questão. Ah, legal. Deixa eu revirar um pouquinho essa pauta, que é o seguinte. Eu queria aí voltar um pouquinho para essa questão da antiguidade, porque a gente tá falando sobre magia do feminino, aí a Tupá falou que também tinham bruxos homens e tal. Mas, assim, a visão limitada da minha pessoa sobre a bruxaria
ver isso antes até de eu conhecer, enfim, de a gente começar os trabalhos do Mundo Freak, de ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Se você perguntar pra Andrei lá pra frente, bruxaria era coisa de mulher, né, da antiguidade, né? Você tem aquela imagem da bruxa, esse tipo de coisa. O bruxo, a primeira coisa que eu lembro é da fantasia, do Dungeons and Dragons, do Senhor dos Anéis, com Gandalf. É o mago próximo do alquimista, né? Aquele mago dos livros, né? Não é o mago muito da natureza, é o mago da burocracia, do estudo, da memorização, enfim, de símbolos, esse tipo de coisa. Da onde que vem essa imagem minha da bruxaria feminina e por que elas, por exemplo, se a gente for pegar aquela primeira deusa da humanidade, né, que é aquela imagem daquela estatuazinha de barro gordinha que, enfim, é tão conhecida, vou deixar eu no link aí pra vocês, que seria uma deusa da fertilidade, que ela é toda gordinha, peitudinha e tal. Por que vem essa coisa pra gente do feminino da antiguidade? Duas partes. Primeiro, você tem, sim, vários homens, várias figuras masculinas que vão praticar bruxaria e magia. A gente não pode esquecer dos druidas, a gente não pode esquecer dos xamãs. É muito comum em várias sociedades a pessoa responsável pelo contato com outro mundo, ou responsável pelas ervas, ser um homem. Isso varia muito de sociedade para sociedade. A gente tem milhares de sociedades no mundo. Porque tudo que a gente está falando de forma muito genérica e cada sociedade tem diferenças e particularidades nesses aspectos. Agora tem muito a ver, porque a mulher, a gente tem muito a ver com a forma como a mulher é vista nesse período e com a forma como, voltando lá no começo, que a gente falou que bruxaria virou uma coisa do outro, a bruxaria é o que é ruim, o que é feito por gente ruim do outro, você também tem mais fácil você associar isso. E daí eu vou já indicar um episódio do Ponto G, que a gente fala sobre as estigmatas medievais, e lá a gente discute muito essa questão de como a mulher, ela é vista na Idade Média e na Antiguidade, você tem uma coisa semelhante também, a mulher é vista como muito mais ligada ao mundo espiritual. Como se tivesse o véu entre o mundo espiritual e o nosso mundo para a mulher fosse mais fino. E daí isso faz com que ela seja normalmente associada a práticas espirituais. Mas claro que daí você vai ter a partir do momento que você entende a bruxaria como uma coisa ruim e associada ao feminino, você tem demonização, como a Ju usou. Perfeito. Visto agora do ponto de vista não histórico, mas ocultista, usando essa palavra de um jeito meio torto, mas só para deixar claro, a mulher gerar uma nova vida, a mulher menstruar todo mês, a faz diferente em muitos níveis. A mulher vive em si, no seu corpo, as estações, as mudanças da lua, as mudanças de clima dentro do próprio corpo. Isso faz com que a mulher já seja diferente do homem. Por isso que quando a gente fala de povo antigo, Mesopotâmia, Egito, a gente fala muito em sacerdotizar. Então, a maioria é sim feita por mulheres por este motivo. O sangue menstrual, hoje associado à sujeira, né? A gente teve outro dia uma discussão, assim, gigante nas redes sociais. Inclusive, tem um depoimento de um garoto que diz assim, mas a minha mãe é limpa, porque a minha mãe não menstrua. Então, assim, é porque ele não vê? Então, uma garota que menstrua, ela é suja? Essa ideia do sangue menstrual sujo também é uma ideia moderna, é uma ideia que visa, de novo, usando a terminologia moderna da palavra, demonizar as mulheres. Esse sangue é um sangue muito precioso. O sangue da menstruação da mulher é usado em uma série de ritos, até hoje, até nas práticas pagãs modernas, no neopaganismo. Só que o fato da mulher viver e prestar mais atenção do que está à sua volta é porque ela vive todas essas estações no seu próprio corpo. Isso a faz um receptáculo ideal para ser uma representante de uma divindade aqui nesse mundo. Então é por isso que você vê muito mais meninas do que meninos. Retomando o que a Tupá disse, nós temos xamãs, nós temos druidas, nós também temos uma série de homens que trabalham com isso. Mas só para explicar para você por que você ouve mais de bruxas e mulheres sacerdotisas, é por causa disso. Eu queria fazer um adendo aí, gente. Vamos fazer um adendo. Toda vez que eu ouço alguém falando desse daí, que eu sei, ai, que nojo, ai, que não sei, a vontade que eu tenho de olhar para pessoas e falar, vire homem. Ou vire mulher, né? Por sinal, esses dias eu tava pensando sobre essa ideia de que da própria música da Rita Lee, que por sinal a Rita Lee acho fantástica, sou fã enlouquecida, mas essa é outra questão. Mas que ela fala, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Cara, eu não vejo nada de esquisito, na verdade eu acho isso a coisa mais normal. Como mulher, esquisitos são homens que não sangram, olha só que bicho esquisito. Bicho esquisito passa o mês inteiro, não tem uma variação de humor.
Isso é alienígena. Ah, mas eu tenho variação de humor. Só vê as minhas tretas, quando eu fico pistola. O que é pior, porque não tem desculpa, não tem variação de hormônios pra isso. É só frescura. Mas eu sou um desequilibrado, né? Que horror! Mas falando de ideias novas da medicina, tá cada vez mais comprovado que homem tem sim variação de humor causada por hormônio, só que tá tão lá no fundo da nossa cabeça que isso é uma coisa feminina que até nem se estudava isso. Mas, voltando pra bruxaria medieval e engatando no que a Ju tava falando, quando a gente fala muito de feminino, especialmente na Idade Média, mas na Antiguidade também, tem duas coisas que são basicamente recantos femininos por excelência: a morte e o nascimento. O que isso quer dizer? Era muito comum que quando uma mulher vai ter filho, quando ela vai dar à luz, ela estivesse cercada só de mulheres, não tinham homens envolvidos nesse momento. E é o momento que a vida começa. Então isso trazia um ar de mistério e uma certa força pro feminino muito grande, porque a mulher controlava a vida. A mulher, ela sabia como a vida acontecia, ela sabia como nascia, ela sabia, como você estava falando, sabe mexer a criança, sabe fazer tudo isso. E a morte também tem muito relacionado com o mundo feminino, porque era muito comum a mulher ser a que tá atendendo a pessoa na hora da doença, que tá lá do lado quando ela morre. Então você tem esses dois aspectos da vida, de nascimento e morte, como campos do feminino. E isso, obviamente, dá um poder e uma certa diferenciação. Eu acho que isso é só bom senso. Porque na hora de um parto e na hora da morte, o homem só vai atrapalhar. Não, mas sério agora, mas sério. Eu acho isso muito incrível, né, isso que a gente tá conversando aqui agora. Mas eu fico a dúvida, assim, se a mulher, ela era vista com tanto poder, assim, na antiguidade, a ponto de fazer parte dos processos naturais do próprio ser humano, né? Na vida, na morte, no quando tá doente, enfim, no momento da menstruação. Meu Deus do céu, essa coisa tá sangrando, o meu amigo do outro lado sangrou e morreu, e esse bicho não morreu, o que tá acontecendo aqui? Por que a gente não vive em uma sociedade matriarcal e não, enfim, não é o que acontece? O que aconteceu aí nesse meio do caminho? Você quer entrar nessa treta mesmo? Você quer entrar mesmo? Isso aqui dá um mundo à parte. Você quer mesmo? Um ponto G daqueles... Você quer uma resposta rápida? Cara, ninguém sabe. Você tem várias teorias, várias delas que fazem muito sentido. Você tem questões relacionadas à guerra, você tem questões relacionadas à forma como o poder vai passando a ser um poder centralizado, que você tem a ver com a criação de reis, etc, 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 etc. Mas a gente não tem uma explicação clara e óbvia pra isso. Eu já li uma teoria, Tupá, que dizia o seguinte, que a partir do momento que o homem se deu conta de que precisava existir ele para ver uma nova vida, porque até um certo ponto da humanidade era meio mágico, de repente a mulher aparecia barriguda, a barriga dela ia crescendo, e aí ela tinha um filho, né? E a mulher era vista justamente como um ser sagrado, né? E aí eu tô falando de há muito tempo atrás, justamente por isso. E aí existe uma teoria de que a partir do momento que o homem se deu conta de que era preciso tê-lo, ele fica meio putaço. Aí ele fala, você me enganou todo este tempo, como se a gente estivesse enganando alguém. E aí diz que começa então esse movimento de, peraí, então vocês não são tão poderosas assim? Peraí então, eu tenho esse livro aqui, eu vou procurar isso aí. Então, a gente não tem como ter um consenso e nem como saber, assim, por quê? Por que é uma teoria. Mas é uma teoria, é uma teoria. Eu, pessoalmente, acho que tem muito a ver com a questão das guerras e como que isso vai se desenvolvendo, até quanto a ideia de quanto que você passa de uma predominância de religiões politeístas para uma predominância de religiões monoteístas no mundo. E, enfim, acredito que tem a ver com a forma de mudar de uma sociedade com um parlamento para uma sociedade centralizada num rei, enfim. Mas é tão confuso e tanta coisa, eu precisaria me preparar melhor, porque eu vou falar mais besteira do que falar alguma coisa legal nesse momento. Olha, nesse momento é que o meu bom senso vai me fazer ficar calada, porque os anos e anos que eu passei na escola católica me dão várias respostas. Mas eu vou ficar calada, viu? Você também, Lívia, estudou em colégio católico? Eu estudei em colégio de freira, 13 anos. Eu estudei em colégio de freira, daquele que tem aquelas roupinhas quase de colegial japonesa. Era meu sonho. Meu sonho de infância era estudar no colégio interno, né, gente? Não era uma criança muito normal. Não era. Dado o fato de que a mulher está sempre presente em pontos cruciais, né, de uma vida em sociedade, nascimentos e mortes, como a Tupá acabou de falar, de onde veio então essa ideia de que a bruxa é
uma mulher ruim. Se a gente for pensar em povos da Mesopotâmia, do Egito, os poderes de curar doenças e tudo, eles eram atribuídos a deuses. Dentro da antiguidade, até quase chegar no Renascimento, a ideia também do rei era um representante de uma divindade na Terra. Então você tem esse poder do oculto, do invisível, do impalpável, muito importante dentro da sociedade. Só que já lá na antiga Suméria, na Babilônia, já existia um medo de um tipo de bruxaria malevolente, tá? Existe um termo, né, no Império Acádio que se chama, agora eu não vou saber como é que isso se pronuncia, eu não sei se Tupá vai saber. Vamos ver como tá seu Arcádio. Nossa, o meu Arcádio deve estar bem ruim, mas eu vou soletrar para vocês ouvintes. A palavra é M de Maria, A, Q de queijo, L, U. Não sei se... Maclu, não sei. Não sei se esse acento... É algo assim. É primeiro, né? Na primeira sílaba. Eu acho. Maclu, certo. Não sei. Eu também não falo Acádio. Tá. Mas temos uma ideia, mais ou menos, como isso se pronuncia. O que quer dizer este termo? Este termo é um termo específico para queima, mas é uma queima destrutiva. Você tinha um outro termo, que era o termo surpo, que era a queima para purificação. Era a queima positiva. Lá no Império Acádio, esse termo está retratado numa série de 8 tabuinhas contendo um ritual anti-bruxaria. Vou ler para vocês um trecho da tábua 2, tá? Isso está entre as linhas 219 e 224. Fornalha pura, grande filha de Anu, dentro da qual o fogo do túmulo queima, dentro do qual o valente deus do fogo se instalou, cujas chamas atingiram o céu, queimaram, incendiaram, incinere minha bruxa, que a vida do meu bruxo e da minha bruxa rapidamente chegue ao fim. Então aí você tem a ideia de que existia sim um tipo de bruxaria malevolente e que este tipo de bruxaria era passível de uma pena de queima. Então você já tinha a mulher ou o homem, né? Que aqui está dizendo bruxo ou bruxa, né? Não sei quem fez essa tradução, aí teria que ser Tupá que entende das traduções das línguas antigas, mas já teria uma pena a essa pessoa que praticasse uma bruxaria malevolente. Então você já tem o castigo para esta bruxa que sai desse papel de cuidadora, de médica e vai para a bruxaria malevolente. Aí agora vamos andar um pouquinho, vamos acelerar um pouquinho nessa linha. Vamos lá para os gregos. Eles tinham algumas próprias formas de magia, tinham magias rituais, cerimoniais. Essas magias tinham como objetivo incorporar a força divina ou em um objeto ou em um ser humano através de um transe. Então essa ideia do transe da bruxa, a ideia lá do quando, né, eu falei a primeira vez aqui no Mundo Freak, do filme A Bruxa, da bruxa levitando no sabá, é muito mais antiga. Então por isso já estamos falando de novo, bruxaria não é fenômeno europeu. Você já tem o transe, a importância do transe, a importância do sonho na vida de uma bruxa há muito e muito tempo. Essa questão do sonho, inclusive, não só muitas religiões, e a gente está falando aqui dos gregos, e a gente está falando dos mesopotâmios, tal, a gente tá ali naquele miolinho, até porque a gente não estuda tanto de outras regiões, mas a questão do sonho como uma forma de contato com um mundo divino, ou um mundo espiritual, enfim, qualquer o termo que vocês queiram usar, é sempre presente. Então o sonho, ele é uma forma de contato, ele é uma forma de revelação, e o transe é utilizado em todas as religiões daquele período, em todas as religiões ali próximas. Todas elas têm algum tipo de magia ou de ritualística relacionada com o transe. Perfeito. A partir desta, né, então você já vê que essa ideia do medo desse poder, afinal, o conhecimento traz ao ignorante uma espécie de medo, então ele já vem de muito tempo, ele não vem lá da Europa, não. E é aí que a bruxa vai começando a ter uma carga negativa que vai se intensificar com o passar dos anos, mas eu acho que isso, gente, é para um outro episódio, vocês não acham? Eu acho que a gente pode deixar o mistério, que tal? Eu não sei, vocês que mandam, eu tô aqui amarrado. Olha, se a gente estiver atrapalhando alguma coisa, aí, dependendo do tipo de amarrado que você está, a gente corta por aqui e a gente volta outro dia. A gente não quer atrapalhar vocês dois aí. Muito bem. Como é que a figura feminina, a figura da bruxa, sai
de uma conselheira, de uma médica, de uma conselheira também espiritual e vai parar com uma imagem totalmente negativa, aquela que é associada ao demônio, aquela que assina um livro ou aquela que faz as coisas pro sete pele, pro mochilinha de criança. Isso é conteúdo para não mais um, mas pelo menos uns mais 2 Mundo Freak Confidencial sobre bruxaria. Como hoje eu estou mandando aqui, peraí, gente, deixa eu só tirar a mordacinha aqui do Andrei. Né, Andrei? A gente vai ter mais episódios de bruxaria, né? Porque o assunto continua. Sim, tia Ju. Cara, eu tô me sentindo, sabe, eu tô me sentindo num episódio das trigêmeas, no qual as 3 meninas que estão aqui comigo são as trigêmeas. A Ju é a bruxonilda e eu devo ser aquela corujita que fica quieta e observando. Mas eu amo as trigêmeas. Eu ainda tô esperando o momento que a Ju fale: Ira, pega o galão de gasolina e o fósforo. Então não é agora. Se vai ter outros podcasts, vai ter outros freaks sobre bruxaria, a gente guarda o Andrei para um momento final. Pera. Será que a gente tem algum ouvinte que queira se oferecer para ser queimado em um ritual para um podcast? Eu presidindo, hein? Eu acho, não sei se é bom a gente perguntar isso não, gente. É melhor não. Ouvinte, esqueçam que nós falamos isso. É brincadeira, tá? E outra, eu já estou ouvindo aqui os tecladinhos nervosos de vocês falando sobre o Santo Antônio ser magia. Eu tô brincando, tá bom? Então pode apagar esse comentário aí que você fez. Eu tava brincando, tá? Mas eu não tô não, e é isso aí mesmo. O que ela tá dizendo aqui, eu tô dizendo, é isso aí. É treta mesmo, é só os hormônios, é a puta que pariu, é tudo. É isso aí, Andrei! Isso, tretistas unidos. Mas então, se a gente não vai sacrificar o Andrei hoje, Ira alimenta ele bem, vai deixando ele bem gordinho, assim, pra gente sacrificar depois. Certo, e com isso, com esta fala maravilhosa de Bruxa do João e Maria de Tupá, encerramos o programa de hoje. Preciso falar e preciso agradecer muito aos pauteiros maravilhosos, o Leandro Perdizo e a Luísa Toledo. Todo mundo sabe que eu sou fãzoca da Luísa. Também vou agradecer muito a Pris Guerreiro e ao Arthur Moraes, que foram os revisores dessa pauta, que deixaram comentários maravilhosos, sensacionais. Aprendemos muito um com o outro. Muito obrigado. Sem vocês essa pauta não seria possível e vocês vão perceber que o que vocês fizerem ainda vai render para muito episódio. Então eu gostaria de agradecer muito a vocês, queridos. Obrigado por terem ajudado a realizar essa pauta, tá? E vamos ficando por aqui. Um beijo. Não olhem para trás porque a gente tá tirando a roupa do Andrei agora, tá? Pamonha quentinha, pamonha de Minas, pamonha de sal com queijo, pamonha de sal com queijo e linguiça.